Então vamos lá, a aula de hoje, já coloquei lá nas redes sociais, inclusive, um tema bacana, que já fizemos para a galera aí que está comigo há um bom tempo. É um tema que eu sempre gosto de trabalhar logo depois do estudo sobre o consumo consciente. Mas como a semana passada o pessoal estava falando muito de pobreza menstrual, eu quis então fazer, digamos que inverter, né? Coloquei pobreza menstrual agora, na semana passada, e aí nós vamos trabalhar hoje com educação financeira, que é um complemento do tema consumo consciente, tá? Enfim, deixa eu só abrir aqui o material, tá aqui, né? Tá muito bem feito, vou deixar a parte, para a gente só focar naquilo que importa na redação. Enfim, olha só, o tema, ele traz aqui um recorte bem claro, né? Quando ele fala aí sobre caminhos para melhorar o bem-estar financeiro do brasileiro, ele quer que a gente, de certo modo, aponte os caminhos. Então, assim, uma coisa importante para esse tema é que naquela frasezinha final, que a gente gosta de utilizar no D1 e no D2, né? Aquilo que eu chamo de fechamento, é importantíssimo que a gente já traga aí uma sinalização, né, desses caminhos, né, que precisam ser trilhados, né? Digamos que lá no D1, no final do D1, vocês coloquem, por exemplo, assim, vírgula, nota-se que, de fato, caminhos precisam ser, e aí vocês concluem a ideia com uma frasezinha curta assim, só para fechar. A mesma coisa no D2, tá? Tentar trazer aí no fechamento uma proposta ali bem pontual, tá? Que, inclusive, quando o tema não requer, a gente já tem feito isso. Eu acho que também é uma maneira da gente terminar o parágrafo sem precisar ficar com aquela sensação estranha de dizer, está faltando alguma coisa aqui, né? O que é que está faltando nesse parágrafo? Eu acho que esse fechamento é importantíssimo, então é que a gente já deixa claro já deixa clara essa necessidade de trabalhar com esse fechamento na redação em si, tá? Mas vamos lá. Foi o que eu pensei aqui, galera, na linha de argumentação, tá? Eu acho que falta de orientação é um bom caminho para se debater. Essa falta de conhecimento, né? Falta de comunicação. E aqui dentro dessa tese, dá para a gente trabalhar, inclusive, com a ideia do mito da caverna de Platão, em que os homens que viviam na caverna achavam que aquilo ali, as sombras e as paredes, né, sinalizavam a realidade das coisas que lá estavam fora. Por isso, nunca tinha necessidade, nunca tinha o desejo de sair da caverna. Assim também as pessoas, né, que vivem endividadas, digamos assim. Passa ano e mais ano, e as pessoas acham que isso é a realidade das coisas, porque cria-se dentro desse perfil, né, uma ilusão de fato social. Que fato social, segundo o Emílio Durkheim, é aquilo que ocorre com frequência na sociedade e todo mundo acaba fazendo aquilo como algo normal, né? Não que seja mal, né? Tal como trabalha a Hannah Arendt, com banalização do mal. Nesse caso, é um fato, por exemplo, dormir é um fato social. Ninguém vai achar que não, porque é comum dormir, né? Enfim, e aí comprar, de certo modo, tem o tempo, o mercado capitalista, a indústria cultural tem transformado essa ideia, essa ilusão, né, de compra, né, como algo normal, né? E aí deixar claro que, como a gente já debateu sobre o consumo consciente, está lá na plataforma, eu acho que foi o tema no módulo 5, módulo 6, não recordo muito bem, mas quando a gente trabalhou com a ideia do consumo e consumismo, foi deixado bem claro aqui que o consumo é necessário, né? Nós precisamos, nós precisamos, de certo modo, consumir para, então, manter uma um certo padrão de consumo. Mas quando a gente trabalha aqui, de certo modo, com o consumismo, aí já traz outra perspectiva de tema, beleza? Então, aqui é trabalhar justamente aqui nesse viés, tá? E aí, pensando nessa ideia, só um instante. Voltei, voltei aqui. Pensando nessa ideia, né, de consumo, a gente vai, de certo modo, pensar o tema a partir dessa perspectiva. Aí pode falar sobre a cultura do consumo, né, a ausência de cultura de rendimento, escassez de habilidade empreendedora, falta de educação financeira nas escolas e a influência imediata. Então, assim, são teses, né, que de certo modo, teria muita dificuldade mesmo, de
escolher dentre essas duas para poder aí discutir na minha redação, tá? Cada uma dessas teses a gente vai trabalhar agora com um repertório que vocês poderão, de certo modo, usar na redação. Esse material, obviamente que eu fiz uma alteração muito grande, tá? Para quem aí estava aí, fez aula comigo no passado, a gente debateu esse tema, mas eu reformulei o material, até porque o tema, a princípio, ele foi colocado, né, com os spoilers, né? Pegando ali trechos do Instagram e colocando aqui, tá? Então, dessa vez eu mudei, né? Está muito longe ainda para tentar acertar tema, tá? Mas, enfim. Mas aí, recordo que trabalhei isso aqui com vocês também, né? Essa ideia, né, de formar professores. Se o tema é cultural, galera, se eu for debater a ideia cultural, se é cultura, a escola tem que agir. A família, por si só, ela não vai conseguir resolver o seu próprio problema, até porque, repito, é cultural, né? A raiz é histórica, é uma raiz, digamos que está lá atrás, né? É de onda do período ainda colonial, em que as pessoas mediam a classe social pela compra, pelo poder de compra. Tá? Então, assim, tem que formar professores, e o Ministério da Educação, né, ele tem, de certo modo, tentado adequar isso. Né? Ele lançou uma plataforma chamada Educação Financeira na Escola, então a gente já não pode chamar o governo de omisso. Lembrem disso, né? Seria uma grande contradição, até porque se eu acho, para esse tema exclusivamente, até porque eu acredito que se for esse tema do Enem, né, teria lá um texto motivador falando sobre isso, sobre alguma ação que o governo fez ou está fazendo em relação a esse recorte de educação financeira, bem-estar financeiro. Tá? Então, assim, só para deixar claro também, professores estão sendo formados para trabalhar com educação financeira. E dá para trabalhar, tá, gente? Vamos precisar de muitos sinônimos aí. Então, assim, educação, o tema é bem-estar financeiro, mas aí vocês podem, em determinado momento do texto, trabalhar com educação financeira, né? Trabalhar o termo também, orientação financeira, né? E por aí vai. Dá para, de certo modo, a gente fazer um paralelo bacana aí sobre essa perspectiva, tá? Mais à frente, vejam só, vamos agora para alguns repertórios que, repito, mudei alguns para adequar a realidade de hoje, 2022. Os primeiros que eu acredito que dá para trabalhar muito bem, quando se fala de consumo, quando se fala de controle, né, ou até mesmo influência da mídia, não dá para deixar de citar a indústria cultural, né, do Adorno e o Hamilton, os expoentes aí da escola de Chicago. Eles defendiam que a indústria cultural não vende apenas o produto. O que se vende dentro da indústria cultural é a ilusão da felicidade. Então, assim, não é a Coca-Cola que está sendo vendida, é o status de abrir uma Coca-Cola, que é o refrigerante mais caro, né? Que é o refrigerante que consegue romantizar, que consegue ali trazer um padrão de vida. Pense na propaganda da Coca-Cola no Natal. A pessoa que assiste aquela propaganda, mesmo eu que estou há 11 anos sem tomar Coca-Cola, eu me apaixono pela propaganda, porque assim, é uma família feliz sentada na mesa, a árvore de Natal maravilhosa, a câmera pegando de fora para dentro a casa, mostrando o sorriso da família e abrindo a Coca-Cola. Então, abrir a Coca-Cola é abrir a felicidade. Assim mesmo, ou seja, então nós temos uma população brasileira que trabalha muito, e que no final do mês, muitas das vezes não consegue pagar a conta, mas olha para um e para outro e diz: Poxa, nós merecemos alguma coisa. E esse alguma coisa é compra. Né? Então, essa ilusão da felicidade. A televisão, a mídia mostra que comprar é essencial. Né? Mostra que comprar aquilo que está acima desse poder. Quando nós debatemos sobre consumo consciente, nós lemos um texto da Juliana Crasso. Vocês devem lembrar disso. E o trecho, de certo modo, ele trazia aí uma perspectiva bem interessante. Quando a personagem, né, ela quer comprar uma carteira azul de R$ 15, mas ela tem uma carteira nova. Mas então ela começa a questionar o porquê comprar aquela carteira se ela tem uma carteira nova. Então, assim, é a ilusão da felicidade, que eu preciso comprar para me ver bem. Porque todo mundo está comprando. Se aquela carteira está ali, é porque tem uma usabilidade, tá? Então, aqui, trabalhar com a Adorno, Haneke,
dá para trazer esse debate sobre a ilusão da felicidade, né? Então, de certo modo, dá para a gente trabalhar aqui, tá, com a cultura do consumismo, né, com a influência midiática, tá? E aí dá para associar com a ideia do indústria cultural, tá? Que é um perfil do que o capitalismo tem apresentado na sociedade pós-moderna, tá? Nós vivemos aí, né, segundo é, Hans Jonas, né, uma sociedade de consumo, que consome muito e não pensa na geração futura, né? E por aí vai. Dando prosseguimento, sugestão de filme. Alguém já assistiu esse? Os Delírios de Consumo de Breck Bloom. Massa, né? Eu acho que dá para trabalhar também de uma forma sensacional aí esse livro. Na verdade, é um livro, né, que deu origem a um filme bem legal. Acho que são 3 livros, se não me engano, né? E nesse aí, a Rebeca, ela interpreta alguém, né, que é uma jornalista que escreve sobre finanças. Só que, após o expediente, ela é uma consumidora compulsiva. E muitas das vezes é isso que acontece na realidade brasileira, né? O brasileiro é um bom conselheiro, sabe o que tem que fazer, mas na hora da prática, boa parte dos brasileiros faz inverso àquilo que está debatendo, né? Faz diferente daquilo que está defendendo ao longo do dia, ao longo da vida. Então, fica a sugestão aí para quem quer. Hanna, nunca assisti, mas sempre usa, né, Hanna? Essa é a vantagem, né, de estudar repertório. O resumozinho, basta aprender, é o básico, aquilo que eu digo sempre, não precisa. Por exemplo, né, a gente debate muito aqui sobre o livro Capital de Marx, que eu não gosto muito, mas serve para redação. Então, assim, eu já li alguns capítulos, até o capítulo 6. Depois eu vi que estava repetindo muita ideia, tá? Já sei do que se trata, o que, que ele vai defender do início ao fim, então não vou perder meu tempo, e por aí vai, né? As obras literárias, né, Raíssa? Eu fico tão feliz quando vejo redações aí, pessoal utilizando os grandes clássicos. Poxa, o pessoal lendo Isaú Jacó de Machado de Assis, cara, que coisa, né? Aí você leu o livro? Não, peguei o resumo da internet. Que massa, né? Importante é utilizar. E é isso, né? Depois que vocês passarem para a medicina, estiver mais tranquilo, vocês leem, vocês assistem, né? Por enquanto, só o essencial mesmo. Dando prosseguimento, a, a Procura da Felicidade também é uma boa pedida, né? Esse repertório aqui eu fiz questão de repetir também, né? Que é um filme aí que conta a história de Chris, um pai de família que está enfrentando sérios problemas financeiros. Ao longo da trama, ele passa por diversas dificuldades, entre elas a separação com a mulher e precisa criar o filho sozinho, de 5 anos, Christopher. A situação se torna crítica quando eles são despejados e ficam na rua, passando por necessidade e sem dinheiro. Mas o que é que isso tem a ver com o tema, professor? Porque ele tinha muito dinheiro, né? Ele era um excelente funcionário, né? Ocupou cargos bons da empresa e, por descuido, acabou perdendo o emprego, né? Acabou perdendo aí parte considerável do que tinha, inclusive a casa foi morar na rua. Então, de certo modo, a gente vai perceber aí, né, que dá para usar muito bem também esse filme na contextualização, seja na introdução, seja no desenvolvimento também, né, para associar com fato concreto, tá? Citou um livro, citou um filme, a minha recomendação é que cite antes, para depois citar o fato concreto, porque acho que é um pouquinho contraditório, por exemplo, né? Já que eu ensinei para vocês utilizarem como prova prática, ou prova disso, exemplo disso, e aí, de repente, eu coloquei uma teoria antes disso, e aí, quando eu for colocar a prova prática, eu utilizo um filme, que é ficção. Aí eu coloco prova disso aqui. Então, isso, de certo modo, confunde a cabeça de quem está corrigindo. Peraí, por que, que o filme vai provar? Né? É ficção. Agora, quando eu utilizo o filme antes e associo o filme com alguma coisa, com a prova prática, com fato, né? Então, com dado estatístico, aí acho que a argumentação ela fica mais organizada, tá? Dando prosseguimento, é, dando prosseguimento aqui, deixa eu só ver aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho aí? Eu acho que minha internet caiu aqui, se não me engano. Tá? Beleza, então. Boa tarde, Jamilo. Boa tarde, Nívia. Quem mais chegou aqui depois? A pessoa foi chegando, foi aceitando
Feriadão em Aracaju, né? Pessoal não quis estudar hoje. Deixa eu só voltar aqui para o meu bate-papo, que caiu minha internet do celular. Enfim, e aí, o que é que a gente vai observar aqui? Também nessa obra, até que a sorte nos separe. Agora, tenha muito cuidado quando for usar essa obra, tá? Porque eu fui fazer uma introdução para mostrar para os alunos uma vez, aí eu utilizei essa obra, até que a sorte nos separe. Só que aí não sei o que foi que deu que eu coloquei até que a morte nos separe. Aí os alunos até hoje riem, porque eu coloquei até que a morte nos separe, né? Mas até que a sorte nos separe. Acho que é a ideia. Ou seja, o cara ganha na loteria R$ 1 milhão, ele não, a mulher, né? Gasta tudo em pouco tempo. No segundo filme, a mesma coisa. No terceiro filme, casa a filha com o milionário, ele quebra o milionário, inclusive, né? O sogro da filha, e por aí vai. Né? Então, é, é, é uma, é um filme também que dá para colocar muito bem. E Todo Mundo Deu Cris, que é um retrato, gente, da família brasileira. Apesar de ser uma série aí americana, inclusive o filme, a obra, para quem conhece a fundo o que ocorreu em 1929, a crise dos Estados Unidos, né, com a quebra da Bolsa de Valores, percebe muito bem que o pai, o Júlio, né, que pode fazer outros filmes, mas todo mundo só vai lembrar dele como Júlio. Mas ele interpretou muito bem o filme As Branquelas, aquela comédia, não sei se vocês chegaram a assistir, mas As Branquelas é muito engraçado. Talvez seja o melhor filme que eu assisti de comédia em toda a vida. Mas, enfim, o Júlio é um retrato, né, disso. É alguém que trabalha muito, né, dois empregos, ele vive o trabalho, se preocupa em economizar, e do outro lado ele tem uma consumidora compulsiva, a Rochelle, que não está nem aí, ela quer consumir, que o marido tem dois empregos, né? Ela, inclusive, arruma alguns empregos, mas é logo mandada embora, então compra muito, e a todo momento fica questionando, né? O Júlio. E o Júlio é aquele cara que quer economizar, tanto é que outra vez ele estava de férias e arrumou um bico para poder ganhar mais dinheiro. Enfim, então nós temos aqui um retrato de parte da família brasileira. Dando prosseguimento, olha ela de novo, ó, essa bolsa linda, né, gente? Lembram disso, daquele nosso debate? Bolsa maravilhosa da Louis Vuitton. Eu acho que as meninas aí têm, ó, Jamile tem uma, Ana, né? Raíssa, baratinha, R$ 25 mil. Mas a ideia é a seguinte, né? Por que que alguém daria R$ 25 mil numa bolsa da Louis Vuitton? Jamile tem duas, ó, R$ 50 mil. É um carro, viu, Jamile? Vamos vender. Estou precisando de um carro novo aí. Se quiser me dar de presente, você vai vender essas duas bolsas. Ou então leva para a concessionária. Já deixa lá a bolsa, pega um carro novo. É, então, por que que as pessoas querem comprar uma bolsa de R$ 25 mil? Fala sério. Eu estava olhando e ah, toda vez que de vez em quando eu não tenho o que fazer, eu entro nessas lojas de marca assim. Aí, outra vez eu fui ver o preço dessa bolsa. Ano passado estava de 25 mil, só que aí tava em falta. Ou seja, está em falta, viu? Viu, meninas? Tem que esperar a nova remessa. E aí, outro dia, semana passada, eu fui ver para poder pegar outra imagem na loja oficial, tava lá a bolsa com o mesmo valor. Então, já produziram mais para vender. Mas o questionamento que a gente faz por que que leva uma pessoa a comprar uma bolsa dessa, gente? Isso que eu quero entender. Vocês, meninas aí, me digam, por que que alguém compraria uma bolsa de R$ 25 mil? O que é que tem de mais nessa bolsa? Se vende a bolsa ou a ideia? Né? O que é que se vende por trás disso? É aquele ideal de felicidade da indústria cultural. É a bolsa da Louis Vuitton. Né? Uma bolsa, né? É a marca, né, Hanna? É a bolsa da Louis Vuitton que, de certo modo, né, é o status. É o status. Recordo muito bem que o pessoal, é, quando via alguém utilizando a Lacoste, né, aquele crocodilo bem famoso, os homens principalmente, usavam ali na Polo, o pessoal fica, poxa, que coisa, o cara é rico, né, uma bolsa de 500 reais, tá? Hoje, por onde eu passo, tem alguém utilizando Lacoste, só que a gente sabe que são réplicas. Ou seja, eu olho para alguém, sei que se trata de uma réplica, e mesmo assim, esse alguém sabe que é uma réplica e ele se sente feliz com aquilo. Porque o sonho de felicidade, o sonho de consumo que não é possível com a original, ele consegue, de certo modo, ter uma réplica para si. Então, veja, não é a bolsa por si só, por ser da Louis Vuitton, né? É a marca.
é o ideal da felicidade, é o que a bolsa tem a oferecer, é aquilo que está dentro de mim. Enfim, isso está explicado também como fato social. O Emile Durkheim, ele traz a ideia aí de que o indivíduo é construído socialmente a partir das suas experiências e aprendizado até a fase adulta, isso é fato. Então, assim, se é um fato social, a família brasileira consumir de forma inconsciente, se é um fato social a família brasileira não ter o controle sobre finanças, tá? Consequentemente, nós teremos uma criança que futuramente será uma consumidora compulsiva. E por aí vai. Eu também, Hanna. Eu também. Estou muito feliz aí com minhas réplicas, tá? E por aí vai. Então, assim, é um fato social o consumismo no Brasil, lamentavelmente. Se é fato social, é histórico, então a escola tem que agir. Então, para esse tema, galera, não dá para deixar a escola de fora, tá? O Ministério da Educação precisa, de certo modo, efetivar as medidas que já existem para debater sobre esse conteúdo. E quem explica disso, o feitista da mercadoria, que já expliquei para vocês do que se trata, não cabe uma reexplicação, e vocês também sabem utilizar essa teoria na redação já, quando Karl Marx aí disse, e ele explica isso, na verdade, né, com base no texto bíblico, né? O Karl Marx, apesar de ser ateu, né, ele foi buscar essa ideia no texto bíblico lá, né, quando o povo já estava cansado, né, à procura da felicidade, à procura da terra prometida, né, e querendo desistir, e aí o Moisés, ele decide subir, né, o monte e para orar e pedir orientação de Deus. E é quando ele recebe a tábua com os 10 mandamentos, e ele desce muito feliz, né, para mostrar ao povo que tinha tido contato com Deus, e Deus tinha reafirmado que iria honrar aquele povo com a terra prometida. E aí, quando ele desce lá para mostrar ao povo a tábua, o povo estava fazendo o quê? Adorando, né, um bezerro de ouro que tinha construído com todo o bem que tinha juntado até então. E aí foi quando Moisés, né, foi quando Karl Marx, então, decidiu fazer isso. Olha só, é o povo que junta tudo que tem, né, para ter algo para ser adorado. Então, o que a gente tem aqui, com base nessa bolsa, é o feitiço de mercado. Bem observado com Karl Marx, quando ele diz, olha, junta-se tudo que tem para ter algo a ser adorado. Então, a bolsa, há uma idolatria por trás da bolsa, dessa bolsa, né? Não é apenas por ser uma bolsa simples, é a marca, né? Por aí vai. Enfim, também é preciso conversar com as crianças que, de fato, o dinheiro é assunto para criança, né? E quando a gente revela, por exemplo, com a pesquisa feita com os pais, aí 750 pais, dentre eles, 93 deles nunca aprenderam em casa ou na escola a administrar o próprio dinheiro, isso sinaliza o porquê o brasileiro é tão endividado. O brasileiro é um dos povos mais endividados do mundo. A facilidade de compra também, né? Nos últimos tempos, facilitou-se o crédito ao brasileiro, e nós temos aquela ilusão da felicidade, que é um cartão de crédito com o qual eu posso comprar, que é um dinheiro virtual. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar para poder, então, postergar esse pagamento lá para frente. Então, aqui, percebam que o tema, ele perpassa aí muitas coisas, né? Enfim, tem uma frase de Henry Ford, o criador da Ford, quando ele diz que a economia frequentemente não tem relação com o total de dinheiro gasto, mas com a sabedoria empregada ao gastar. Mais à frente, nós temos também, né, muitos brasileiros desempregados, e eu até arrisco em dizer que, felizmente, com a pandemia que a gente viveu, fechando tudo, né, o Brasil até desempregou muito pouco em comparação a outros países, muito pouco. Mas isso porque teve um esforço muito grande, né, a gente tem que reconhecer, dos governos, principalmente o governo federal, que investiu em auxílio emergencial para empresas, para desempregado, enfim, que de certo modo segurou alguns empregos, né? Mas a pandemia provocou algo terrível, né? O poder de compra do brasileiro decresceu, e trouxe como consequência também o aumento exponencial da cesta básica. Então, o brasileiro que já era endividado antes passou a se endividar mais ainda, e a qualidade de vida diminuiu muito no Brasil, né? As pessoas continuam consumindo, mas o comércio ainda não sentiu
isso como deveria. Né? Já imaginaram chegar numa cidade como Itabaiana? Ainda bem que não aconteceu isso. Pronto, fecha o comércio. Como é que o povo vai viver, né? Fecha o comércio, não vai funcionar. Uma cidade que 33% da população vive do comércio, do próprio comércio. Não funcionaria, né? Dando prosseguimento aqui, com proposta de intervenção, gente, se for para trabalhar a ideia do feitiço de mercado como argumento, a influência mediática, aí tem que partir para o CONAR mesmo, lembrando, deixando claro, tá, galera, que o CONAR, ele já proibiu propagandas de brinquedos na, na TV aberta, mas ainda na TV fechada continua. Então, eu acho que daria para a gente, se for utilizar, ampliar essa perspectiva, tá? Para o CONAR atingir esse público também, né? Enfim, o CONAR, ele ainda não tem controle. Para que isso ocorra, o governo tem que autorizar. Ele não tem um controle sobre a regulação nas propagandas na internet. Então, o que é que tem acontecido muito? O YouTube tem sido uma plataforma sensacional para quem quer vender, né? Principalmente para brinquedos. De vez em quando os meninos estão assistindo aqui em casa, está aí o Lucas, e aí estão assistindo o YouTube, aparece a propaganda de alguma coisa. Aí de vez em quando eles aparecem. Lucas principalmente está na face, né? Eu quero Zé Comilão. Quem é Zé Comilão, meu filho? Não foi que você viu isso? Nas propagandas, no intervalo, né? Ali dos desenhos que eles assistem no YouTube, aparece algumas propagandas de alguns personagens e acaba influenciando nessa compra. Então, acho que seria uma possibilidade também. Mas para que o CONAR faça isso, o governo deve ampliar, tá? O alcance do CONAR, essa autorização, para que o CONAR controle também as mídias digitais, não apenas a mídia televisiva, né, o rádio, enfim, que é onde o CONAR pode falar. Porque o CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação. Então, assim, o CONAR não é a empresa do governo. O CONAR é um conselho formado pelas empresas pelas empresas de publicidade. Então, assim, por isso que é autorregulação. Autorregulação. Eu até acho isso justo, porque já pensou se o governo fosse proibir propaganda, seria a censura. Né? Então, tem que fazer o próprio órgão, tá? Formado ali pelos conselheiros das próprias empresas. E que tem funcionado muito bem. Tem funcionado muito bem, dentro do possível. E por si só, o Ministério da Educação, acho que esse é o próprio principal para esse tema, tá? Deve instituir nas escolas aula de educação e bem-estar financeiro. Tá? Aí vocês podem fazer menção, né, a grade curricular, a BNCC, né, também dentro dessa perspectiva. Tudo aquilo que o Ministério da Educação vai colocar como meta, ele tem que colocar na BNCC. A BNCC. E é essa BNCC que acaba determinando o que, é que as escolas precisam abordar. Recentemente, nós tivemos uma reforma, né, no ensino fundamental e a do médio está em andamento. Quem está no primeiro ano do ensino médio hoje já está sentindo essa mudança. Né? Agora nós temos ali algumas matérias pré-definidas, são obrigatórias português, matemática, português e matemática, e as outras são aditivas. Português, matemática, geografia e história. As outras são aditivas, né? Mas, enfim, é o caminho da transformação da educação. Mas citar isso aqui como um propósito de resolução também funciona muito bem. Tá? Enfim, galera, é isso. Feriadão, a galera entrou aqui, ó, para a gente conversar um pouquinho sobre essa redação. Vou colocar esse vídeo daqui a pouquinho lá na plataforma, tá? Produzam redação, lembrando, tá? Vocês podem produzir quantas vocês quiserem. A maioria aí tem crédito de 50 redações para fazer. Então, vão refazendo quando quiser refazer, tá? Quando sair a nota do Enem, manda o espelho lá dentro e vamos embora. Um abraço para vocês e até a próxima, viu? Abração.